Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 3. Terceira aula. Renda fixa. Aplicações da renda fixa. Fundos de renda fixa. Vamos continuar com as outras aplicações da renda fixa. O que é o fundo de renda fixa? Inicialmente, devemos esclarecer que fundos de renda fixa são uma categoria de fundos de investimento. Diferente de outros fundos, estes têm um percentual, 80%, em geral, pré-determinado de investimentos em aplicações de renda fixa, títulos do Tesouro, CDB pré-fixado, entre outros. Essa característica faz com que seus rendimentos sejam mais previsíveis e constantes, normalmente acompanhando as taxas de juros do mercado, como a Selic, por exemplo, ou os principais índices de inflação. Quando se aplica dinheiro nesse fundo, o investidor adquire uma cota. Em conjunto, todas as aplicações são destinadas a diversos tipos de investimento, com o objetivo de maximizar os rendimentos, ainda que com mais previsibilidade. Quais os tipos de fundos de renda fixa? Os fundos de investimentos podem ser divididos entre fundos de renda fixa, de ações, multimercado ou cambial. Porém, cada uma dessas classes ainda pode ter suas próprias divisões. Essa também é uma classificação que foi determinada pela Anbima. Em resumo, podemos dizer que a classificação leva em conta 3 níveis: classe dos ativos, tipo de gestão e riscos, e as principais estratégias. Em se tratando dos fundos de renda fixa, o primeiro nível, classe de ativos, representa os próprios ativos de renda fixa. No segundo nível, os fundos são classificados conforme o tipo de gestão, passiva ou ativa, e os riscos. No caso da gestão ativa, ainda existe a classificação de acordo com a sensibilidade à taxa de juros. Portanto, o segundo nível é dividido em renda fixa simples. São os fundos que possuem as características definidas pelo artigo 113 da Instrução número 555 da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Os fundos de renda fixa simples devem possuir no mínimo 95% da carteira composta por títulos públicos ou títulos privados com o mesmo grau de risco, ser constituído como aberto, realizar operações com derivativos somente para fins de proteção de carteira, divulgar suas informações e documentos preferencialmente por meios eletrônicos. Já os fundos de renda fixa indexados são aqueles que têm como objetivo seguir as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa. Os ativos geralmente usam como indicador o CDI ou índices de inflação, como o IPCA ou IGPM. Esses fundos são classificados de acordo com o índice de referência escolhido. Os fundos de renda fixa ativos são aqueles que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores. Aqueles são classificados de acordo com 2 parâmetros: a duração média ponderada da carteira e o risco de crédito dos títulos. Quanto à duração média ponderada da carteira, que determina o quanto os títulos estão expostos a oscilações nas taxas de juros, temos as seguintes categorizações. Duração baixa: fundos cuja duração média ponderada dos títulos da carteira é inferior a 21 dias, com pouca exposição a oscilações na taxa de juros. Duração média: fundos cuja duração média ponderada dos títulos da carteira é inferior ou igual à do IRFM, índice da Anbima com base nos títulos públicos federais prefixados, apurada no último dia útil de junho com exposição limitada a oscilações nas taxas de juros. Duração alta: fundos cuja duração média ponderada dos títulos da carteira é igual ou superior à do IMA geral, índice da Anbima com base em todos os títulos públicos federais, apurada no último dia útil de junho, com maior exposição às oscilações de taxas de juros futuros. Duração livre, sem exigências de limites mínimos ou máximos para a duração da carteira. Já no risco de crédito, que compõe o terceiro nível dos fundos de renda fixa, é analisada a possibilidade de o emissor do título de dívida não pagar seu compromisso. Quanto a esse parâmetro, os fundos de renda fixa ativos podem ser classificados em soberano, fundos em que 100% da carteira é composta por títulos públicos federais,
que são os mais seguros disponíveis no mercado. Grau de investimento: fundos em que, no mínimo, 80% da carteira é composta por títulos públicos federais ou títulos de grau de risco equivalente a eles. Crédito livre: fundos que investem mais de 20% em ativos de médio e alto risco de crédito. Vale ressaltar que essas duas últimas classificações são independentes. Um fundo de renda fixa pode ser classificado como duração alta soberano, enquanto o outro pode ser duração livre crédito livre, por exemplo. Ainda há uma última categorização para os fundos de renda fixa, ainda no terceiro nível, que está relacionada ao investimento em títulos de renda fixa no exterior. Investimento no exterior: fundos que investem mais de 40% do patrimônio líquido em ativos financeiros no exterior. Dívida externa: mínimo de 80% do patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa. E os fundos de... A nova classificação da Anbima, que estamos seguindo aqui, excluiu a categoria própria dos fundos de produto cujo objetivo é acompanhar a taxa de juros do CDI. A grande maioria deles está enquadrada, agora, como renda fixa duração baixa soberano ou renda fixa duração baixa grau de investimento. Quais são as vantagens dos fundos de renda fixa? Os fundos de renda fixa são bastante fáceis de investir e operar. O investimento inicial exigido geralmente é baixo, e todo o trabalho de seleção e compra dos ativos, que pode ser bem difícil para um investidor iniciante, fica a cargo do gestor. Diversificação: o volume financeiro disponível para o gestor de um fundo permite que ele negocie melhores prazos, taxas e rentabilidade para os investimentos que fará. Os valores disponíveis também permitem a compra de papéis que, nem sempre, o investidor individual poderia adquirir. Por exemplo, se em um mesmo dia aparecer um CDB com uma excelente rentabilidade e valor mínimo de investimento de R$ 1 milhão e surgir uma debênture incentivada com menor prazo para resgate e uma rentabilidade um pouquinho superior, qual seria sua escolha? O gestor do fundo poderia escolher os dois papéis para investir, pois o volume de recursos disponíveis é muito maior que de um investidor individual. Ou seja, os fundos permitem a diversificação ao comprar papéis com diferentes características, como prazo de pagamento, taxas acordadas e emissores. Isso nem sempre é possível ao investidor individual, dados os riscos e necessidades de aporte inicial que cada papel possui. A diversificação também reduz significativamente o risco. Agora imagine que num fundo, mesmo dando problema no título, a exposição do patrimônio total estivesse na casa de 0,5% do total, mesmo assim, a carteira toda estaria protegida. Para tudo isso é preciso ter muito conhecimento ou ter uma gestão profissional. Calcular os riscos, entender a volatilidade pela qual cada papel pode passar e saber a hora certa de vender um título para obter um retorno até mesmo superior à taxa acordada inicialmente são tarefas que apenas os investidores mais experientes conseguem. Os gestores de fundos são profissionais do mercado financeiro acostumados com esse tipo de análise e, por isso, conseguem melhorar a performance e rendimento dos investimentos em renda fixa. Porém, mais à frente vou lhes mostrar que as taxas fixas e taxas de performance cobradas por eles inviabilizam os lucros, e dessa forma investir de forma passiva em um ETF que replica o índice de renda fixa se torna mais vantajoso. Mas isso será explicado de forma mais clara quando chegarmos no módulo de investimento no exterior. Não é uma tarefa simples acompanhar uma carteira de investimentos bem diversificada. Ao aplicar em fundos de renda fixa, você irá simplificar esse acompanhamento e, em apenas um extrato, terá todas as informações sobre seus rendimentos. Além disso, você investirá em títulos de diversas instituições, sem precisar abrir contas em diversas corretoras ou bancos. Afinal, o gestor do fundo é que terá o papel de comprar e vender os títulos. Outra vantagem é a liquidez diária que muitos desses fundos oferecem. Em fundos com resgate em D+0, a letra D significa dia e o números diz respeito aos dias úteis, ocorridos até você receber o dinheiro. É possível solicitar um resgate e receber o dinheiro investido de volta no mesmo dia. Isso torna esses fundos uma boa opção para a reserva de emergência. Não se pode esquecer, também, que há fundos de renda fixa atrelados à inflação,
que podem ser uma boa opção para quem quer proteger o poder de compra do dinheiro no longo prazo, visando a aposentadoria. Quais as desvantagens dos fundos de renda fixa? A operação de um fundo de renda fixa é bem mais simples que a de um fundo de ações ou um multimercado, que são fundos que exigem mais pesquisa, análise e desenvolvimento de estratégia. Por isso, a taxa de administração cobrada nos fundos de renda fixa pode ser menor. Veja no gráfico. Amarelo, poupança é melhor investimento. Vermelho, fundo é melhor investimento. Cinza, fundo e poupança têm o mesmo rendimento. Quais as desvantagens? Porém, isso não é o que acontece. Grandes bancos geralmente cobram percentuais elevados, principalmente em fundos cujo investimento inicial exigido é baixo. E essa alta taxa de administração pode comprometer seriamente os rendimentos. Em alguns casos, o fundo de renda fixa pode se sair até pior do que a poupança. Outro aspecto que pode comprometer a rentabilidade é a alíquota semestral de imposto de renda, também chamada de come-cotas. Em outros produtos de renda fixa, a tributação ocorre apenas no momento do resgate, o que faz com que o dinheiro do imposto fique investido por mais tempo, rendendo mais. Há também o risco de crédito, que se refere à chance de uma instituição financeira não conseguir cumprir com suas obrigações e falir. É importante ressaltar que bancos menores são mais arriscados neste sentido, pois a chance de não pagar suas dívidas é maior se comparada a um banco maior ou ao governo federal. No entanto, exatamente por apresentar relativa maior segurança e solidez, bancos grandes tendem a cobrar juros mais altos que são revertidos em altas taxas de administração e outros encargos. É interessante ficar atento se de fato compensa investir em uma instituição maior e ter rendimentos menores. Além disso, é preciso lembrar que esse investimento não conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, como acontece ao se investir diretamente em CDBs, LCIs e LCAs. Ou seja, se a instituição financeira der calote, o investidor perde o dinheiro investido. Finalizamos esta aula. Na próxima continuamos com outros ativos da renda fixa. Podemos ver que são muitas opções. E te aguardo na próxima aula. Seja mais rico.